Outro ponto, uma discussão muito grande aí, a gente está vendo real digital, CBDCs, etc., né? Assim, são coisas que não são exatamente cripto, mas usam a mesma tecnologia. Você vê alguma coisa aí de contato, algum efeito de um no outro, Gonçalo? Eu acho que o CDBC é um mal necessário. Eu sou a favor do CDBC, muito a favor do CBDC. Primeiro, porque tira o dinheiro do papel da rua. Primeira coisa. Então, porque a lavagem de dinheiro ou cometer crimes usando dinheiro papel, esse é irrastreável. Não está registrado em lugar nenhum. Se você pegar uma mala de dinheiro, atravessar a ponte da amizade, entregar para os caras do lado de lá, o link acabou. Já era. Acabou, tá? Então, eu acho que tinha que tirar o dinheiro de papel da rua. Até para a gente poder controlar a quantidade emitida pelo governo. Hoje, a gente tem que acreditar na palavra do Banco Central, a gente tem que acreditar na palavra de alguém que disse que emitiu tanto. Não tem como, tem uma auditoria e tal. Tá, e quem disse que a auditoria está falando a verdade? Então, tem um ser humano auditando. No real digital, é possível a gente, pelo menos, ter uma ideia, dependendo de como eles forem fazer, mas é mais fácil você gerenciar. Isso é a primeira coisa que eu acho que precisa. A outra coisa que ninguém está olhando é no lado brasileiro. Eu, querendo ou não, apesar de, assim, sou cearense, não sou brasileiro, né, em primeiro lugar, né, então, o Ceará é um país ali em cima, ali perto do Brasil. Então, se você parar para olhar, a moeda mais forte no continente, se a gente olhar o continente americano, né, a gente tem lá o dólar canadense e o real. É isso que a gente tem. Galera, para quem não conhece, continente americano é um só. Não existe o continente América do Norte. Não é um continente, tá? O continente americano é um só. Então, nós que somos do Ceará e que somos do Brasil, nós também somos americanos. É só estudar geografia, tá? Vamos lá. No continente americano, o dólar, talvez o dólar canadense e o real são as moedas mais fortes deste continente, tá certo? Nos nossos vizinhos, ali no Cone Sul, o real é o mais forte. Qual a dificuldade que muita gente não pensa? Como é que, por exemplo, dá o exemplo do Panamá, que usa dólar, ou El Salvador, que usa dólar. Como é que tu acha que chega o papel moeda nesses países? Container. Chega container com papel moeda lá dentro. Então, se você tem uma moeda digital onde você importa, é um smart contract, ficou mais fácil. Então, a penetração do real na América Latina ficaria mais forte. A penetração do real sendo usado em países de uma economia fraca, a exemplo Argentina, Venezuela, Colômbia e por aí vai, você começa a dar mais usabilidade para o real. Basta você olhar brasileiros que estão indo na Argentina comprar produtos em Buenos Aires pagando com reais. E o colega, graças a gente, graças a SmartPay, a loja de lá está recebendo em Tether, está recebendo em USDT. Então, quando você tem um smart contract, isso torna mais fácil, mais usável. Para o usuário de criptomoeda, ou o cara que está chegando agora, ele vai dizer o seguinte: peraí, real digital e cripto é parecido. Eu vou importar aqui o contrato, ou eu vou importar na minha carteira, tá ali. A Vai ter uma única carteira, o diferença wallet, vai ter, tá é o dentro de uma wallet, blockchain? É, sim. tá ali no blockchain. Qual que é a diferença? Uma, o governo controla. A Sim. outra, você controla. Vai ser essa a única diferença. Eu acho que precisa das duas, até para que o Brasil possa crescer. Porém, existe o meu lado medo. O meu lado eu tenho duas coisas que me deixam um pouco assim. Primeiro quem controla é o governo, ele tem acesso muito mais rápido ao seu dinheiro, e aí a gente não sabe. Se entrar um governo lá, sei lá, um Júlio César no poder, e vai lá e manda o Banco Central congelar tudo, o Collor ia se achar o máximo numa parada dessa, né, cara? Para quem é mais antigo ali, né, o Collor, pá, deixa para mim. Né? A Então, Zélia, no realmente, caso, né? a Zélia, no caso, É, né? Zélia Cardoso de Mello deve ser uma das pessoas ali que ia ficar mais legal com isso. O é. outro medo que eu tenho, receio que eu tenho, é o seguinte: são as outras economias, os outros países que também estão fazendo o CDBC. Então, as pessoas estão preocupadas com a guerra da Rússia, lá com a Ucrânia. Te prepara para a guerra do CDBC, meu amigo. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar o CBDC lá, o Yuan digital. A galera lá do 25 de março passa a aceitar o Yuan digital e começa a dar desconto se você pagar com Yuan digital. O governo brasileiro não vai ver um pedacinho, uma migalha desse dinheiro. O camarada pagou China com um Yuan digital, segundos depois ele já recebeu lá na China. Ou seja, você não circula aqui. Então pode ser que um país tende a dominar o outro que tem esse tipo de coisa. Então, se o Brasil quer dominar a América Latina, começa a falar, viu, olha aí, usa o real digital, usa o real digital.
Então, isso me preocupa, porque pode ser que potências maiores que a nossa venham aqui o Brasil, venham enfiar a goela abaixo o dinheiro deles. E aí, dar a entender o quê? Entrar uma lei dizendo que criptomoedas ou CBDCs de nações estrangeiras não sejam permitidos circular no país. Então, é só isso que me preocupa, porque aí você está dizendo que para poder ter, manter e garantir a moeda nacional corrente no mercado, você tem que bloquear todas as outras, né? Então, isso é o que me preocupa. É realmente só isso. Do contrário, eu sou super a favor.